dignidade, convidar o pastor Emerson para fazer a mensagem esta noite. Boa noite a todos. Boa noite, pastor Fabiano. Parabéns pelo seu aniversário, seus 40 anos. Começando agora, meu pastor. Está começando agora. Na Bíblia, essa questão da maturidade de idade é um tanto diferente daquilo que nós experimentamos e podemos ver nos dias de hoje. A idade de 40 anos, eu penso que ela é bem significativa na Bíblia. Muitos homens foram chamados aos 40 anos. E muitos tiveram ainda, depois dos 40 anos, o tempo para cumprir o seu chamamento. Né? Então, por exemplo, Moisés, ele recebeu o seu chamado para retirar o povo do Egito, o povo de Israel, aos 40 anos. Foi quando ele matou o egípcio, na ânsia de fazer as coisas no seu tempo, e teve que fugir depois. Passou 40 anos no deserto. E aos 80 anos foi o momento em que Deus, o tempo de Deus para ele retirar o povo de Israel. E ele viveu ainda 40 anos no deserto peregrinando. Não entrou na terra, ou seja, morreu aos 120 anos. Mas o seu chamado foi aos 40 anos de idade. Em Gênesis capítulo 25, versículo 20, diz: era Isaac de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Gênesis 26 diz que, tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite. Josué, capítulo 14: tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barnea para espiar a terra. Muitos homens na Bíblia foram chamados aos 40 anos. Por isso, eu digo, pastor, está começando agora. Pode se preparar, prepara os coros, prepara aí tempo de estudo, de trabalho, de oração, de estudo da Bíblia, porque está começando agora. Não pense que as coisas estão chegando ao final, as coisas estão começando. O tempo que Deus te der, certamente, aqui nessa terra, Ele te dará para servi-lo com integridade de coração. Agora, pensando em nós como igreja, qual seria o melhor presente para darmos ao nosso pastor? Poderíamos pensar, de repente, em uma gravata muito bonita, ou em um paletó, ou um perfume, um sapato novo. O que poderia darmos de melhor ao nosso pastor? Paulo, ele escrevendo aos seus irmãos espalhados em diversas cidades, aos Gálatas, aos Efésios, Tessalonicenses, aos Coríntios, aos Romanos, essas coisas não era bem, eu penso, aquilo que Paulo esperava das suas ovelhas, daquelas pessoas às quais ele ministrava. O que Paulo esperava, a ânsia do coração de Paulo, era que os irmãos se dedicassem cada vez mais ao Senhor. E eu não tenho dúvida que no coração do pastor Fabiano é isso que ele espera de nós. É isso também, mais ainda, que Deus espera de nós. Uma dedicação à sua palavra, à sua obra, à sua pessoa, para o louvor da glória de Deus. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias para a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1. E o tema da nossa mensagem é oferecendo a Deus eterna e profunda gratidão por tudo aquilo que Deus já tem realizado em nossas vidas. Efésios capítulo 1. Vamos mais uma vez orar pedindo a bênção do Senhor. Pai querido, queremos louvar ao teu santo e bendito nome. E queremos te agradecer pela salvação, por todo o presente que o Senhor já nos deu em Cristo Jesus, toda a herança que o Senhor já nos deu. O Senhor já nos garantiu a tua palavra, a nossa morada, que o teu Filho Jesus Cristo declarou em alta voz, com letras garrafais, que iria
Obrigado pela graça que recebemos e ajuda-nos, Deus, a vivermos uma vida digna do chamado que nós recebemos do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos dê um tempo de aprendizado na palavra nesse momento, por amor do Teu Filho Jesus Cristo. Em nome dele que nós a Ti oramos. Amém. Uma mulher chamada, não sei muito bem aqui a pronúncia do nome dela, parece Hayley Green, algo do tipo. Ela foi considerada, pasmem, a mulher mais sovina da América. Quando ela morreu, ela deixou um espólio de 100 milhões de dólares. O que ela fazia? Ela comia mingau de aveia frio para não gastar gás de cozinha. Você faz isso também? Você é sovina como ela? Seu filho teve de sofrer uma amputação, pois ela demorou tanto tempo para encontrar atendimento gratuito que o caso tornou-se incurável. A mulher era mão fechada, a mulher era mão de vaca. Inúmeros cristãos hoje, você pode achar um absurdo, né? Mas inúmeros cristãos hoje vivem como essa mulher. Possuem riquezas ilimitadas, mas vivem como indigentes espiritualmente. O caso daquela mulher pode ser o meu caso e pode ser o caso dos irmãos, quando nós não desfrutamos de todas as riquezas que nós já recebemos. Essa não é a vida que Paulo esperava para aqueles irmãos de Éfeso. Essa não é a vida que Deus espera de nós. Essa também, certamente, não é a vida que o nosso pastor Fabiano espera também de suas ovelhas, de sua igreja. Iniciando aqui o texto, ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo. Aí no versículo 1 você pode acompanhar comigo. Nós vamos ler o texto, na medida que vamos ler, nós vamos tentar explicar e tirar aí algumas lições para nós. Então, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. O nosso conceito, o conceito bíblico acerca de santos, é diferente de outros grupos lá fora que acham que o ser santo é uma declaração dada pela organização da igreja após a morte de uma pessoa, depois de verificar se essa pessoa teve uma vida íntegra e verificar também, comprovar através de testemunhas se ela teve pelo menos 2 milagres. O texto bíblico e os textos bíblicos, na verdade, toda a Bíblia não pensam, não falam dessa maneira. Aquele que está em Cristo é separado para Ele, para Cristo, para Deus, e por isso eles são santos, separados para Deus. Nós que estamos em Cristo Jesus, irmãos, nós somos santos. E isso certamente é uma grande responsabilidade para nós. Nós não podemos viver de qualquer maneira. Eu não posso ser declarado santo e viver como ímpio. Paulo escreve para os irmãos, considerando que aqueles irmãos eram santos, e esperava daqueles irmãos uma devolutiva, uma vida que de fato expressasse essa vida de santidade. Você é santo e você tem uma grande responsabilidade nas suas costas. Mostrar através de uma vida piedosa quem você serve. Versículo 2: graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Olha só, nós fomos agraciados, nós somos abençoados, a nós foi nos dado toda sorte de bênção espiritual. Nada, absolutamente nada falta na nossa dispensa.
no tocante às questões espirituais, nas questões das riquezas espirituais, daquilo que está nos céus garantido, a nós não nos falta absolutamente nada. E muitas vezes, em relação à nossa vida espiritual, nós vivemos como aquela mulher. Nós somos sovinas, nós não abrimos mão, não desfrutamos de tudo aquilo que nós já temos. E isso certamente é um grande absurdo. Aqui as regiões celestiais não é um andar do céu, é o mundo espiritual, é o mundo que nos espera após a nossa morte, é o ambiente da morada de Deus. Deus é espírito, Deus não tem corpo, e lá onde Deus mora, onde Deus vive, é onde está guardado todo o nosso tesouro, que certamente nós podemos experimentar aqui. Versículo 4: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Aqui nós começamos a ver as bênçãos de Deus Pai. Nós vemos toda a Trindade envolvida na nossa salvação: Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui são as bênçãos. Paulo começa a falar para nós acerca daquilo que nós recebemos. Sim, nós somos ricos, mas no que nós somos ricos? Paulo explica, Paulo mostra, Paulo apresenta. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Aqui, irmãos, em outras palavras, a doutrina da eleição. Deus nos elegeu, Deus nos escolheu. Nós não escolhemos Deus, nós não queríamos conversa com Deus, nós éramos inimigos de Deus. Mas Deus, na sua grande misericórdia, no seu grande amor, Ele olhou para nós antes mesmo da criação do mundo, da fundação do mundo, e nos escolheu, um a um. Deus nos escolheu. João capítulo 15, versículo 16, vamos dar uma olhada nesse versículo. Se de repente você tem alguma dúvida sobre esse ponto, você acha que você escolheu a Deus? Também, mas antes Deus te escolheu. João 15,16: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu vou conceda. Olha só o ensino aqui de Jesus. Eu escolhi vocês, eu tomei o passo, eu planejei, a ação foi minha. Eu escolhi vocês para que vocês possam ir e fazer o quê? O que o texto diz? Estão acordados? Estão comigo? Estão ligados? O que o texto diz? Para darmos frutos, para sermos santos. Essa é uma grande responsabilidade que cai sobre as minhas costas, que cai sobre você também. Qual é o fruto que eu tenho dado? Eu posso pensar, eu tenho que pensar sobre isso. Qual é o fruto que você tem dado? Certamente melhor do que ganhar um par de sapato é o pastor ver cada um de nós dando fruto, obedecendo aquilo que Deus já disse na sua palavra. O plano de Deus é salvar para que cada um dos irmãos lá fora e aqui dentro da igreja possa dar muitos frutos. Não se estraga não, pode dar fruto à vontade. Esse tipo de fruto espiritual, não se estraga, não cai no chão, não apodrece. Não fique achando, não, só 2 frutos tá bom, porque pode ser que caia no chão, vai apodrecer. Não apodrece. Esse tipo de fruto pode dar fruto espiritual
à vontade. É para isso que Deus nos chamou. Abandonando os próprios recursos, o pecador não procura a Deus. Romanos capítulo 3, ainda sobre esse ponto, sobre a eleição de Deus, o fato de Deus tomar o primeiro passo. Se Deus nos deixasse de qualquer maneira, sob o nosso critério, sob a nossa escolha, nós não estaríamos aqui. Eu não estaria aqui. Você não estaria aqui. Romanos 3:10 diz, como está escrito: não há justo, nem um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A ação da salvação pertence ao Senhor. Versículo 5: nos predestinou, ou seja, Ele nos escolheu antecipadamente para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Aqui nós somos adotados. Nós não entramos na família de Deus por adoção, mas por regeneração. João capítulo 3 fala sobre isso. 1 Pedro capítulo 1 fala sobre isso. Nós entramos na família de Deus por regeneração. Nós fomos feitos novas criaturas. 1 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Não foi uma reforma, foi feito uma nova pessoa, uma nova criatura. Agora Deus nos adota como filhos depois de regenerados, para desfrutarmos das bênçãos de sua família. Nós podemos, irmãos, experimentar as bênçãos de Deus, tudo aquilo que Deus tem proposto para nós. E muitas vezes nós, quando eu falo nós mesmos, me incluindo. Muitas vezes nós deixamos de desfrutar tudo aquilo que podemos dentro da família de Deus. Não sei se por falta de conhecimento, por acharmos que nós não somos filhos de Deus, por acharmos que nós não fomos adotados por Deus, ou nós não desfrutamos por mera negligência, ou falta de conhecimento, ou negligência. É pecado do mesmo jeito. Como está o seu relacionamento com Deus? Você acredita que de fato você foi adotado por Deus, e Deus te ama, e Deus cuida de você, e você tem um lar, e você tem onde dormir? O nosso lar é o lar do próprio Senhor Jesus. Versículo 6: para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. É muito interessante como Paulo sempre aponta a motivação de Deus. A motivação de Deus é o louvor da sua glória. A motivação de Deus em me escolher é para que o nome dele seja glorificado. A motivação de Deus ao me escolher e esperar que eu vá e dê fruto é para o louvor da glória dele. Isso significa que quando eu quebro isso, quando eu deixo de dar fruto, quando eu deixo de me apresentar de fato como um homem regenerado, uma nova criatura, santo, eu não estou fazendo aquilo pelo qual fui chamado, que é dar glória a Deus. Essa é a nossa responsabilidade, irmãos, em todas as nossas ações, em todos os nossos projetos, em tudo aquilo que fizermos para o louvor da glória de Deus. Além das bênçãos de Deus Pai, também nós temos as bênçãos de Deus Filho. Versículo 7 diz: no qual temos a redenção pelo seu sangue,
a remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça. Ele nos remiu. Jesus nos comprou.